Olá, tudo bem? No vídeo de hoje veremos sobre acumulações de continuação, né? O que são essas acumulações, né? Elas são acumulações que vão dar continuação ao seu movimento anterior, né? O movimento que a precedeu, né? Essa acumulação, né? Nessas acumulações a gente tem a acumulação chamada cunha, que ela é uma cunha, né? Então, essa é uma cunha, né? Um movimento de alta, né, anterior, ela acumulou nessa cunha e ela rompeu, né, fez o pullback, continuou o movimento que a precedeu, né, esse movimento aqui, né. Outra formação de acumulação, né, a gente tem os retângulos, né, aqui dá pra gente visualizar um retângulo, né, onde o mercado acumulou nesse retângulo, né, e ele continuou o movimento de baixa, né? Ele continuou. Então, outra acumulação, né? Aqui também a gente percebe um triângulo assimétrico, né? Que também daria continuidade ao movimento que a precedeu, né? O movimento estava vindo de um movimento de baixa, continuou a sua baixa, né? Novamente outro retângulo, né? Que também dá continuação ao movimento que a precedeu. Também a gente tem outro movimento chamado de flâmula, né? O pessoal também usa isso como característica de baixa, né? Aqui, por exemplo, a gente poderia projetar esse movimento aqui para cá, né? Mais ou menos o mesmo, né? Que uma flâmula de baixa, né? Outro movimento, né, que é interessante, que tem bastante, esse é o gráfico do cobre, né, cotado em dia. Agora a gente vai para o gráfico do ouro, né, a gente percebe acumulações, aqui por exemplo, uma acumulação que você poderia chamar de bandeira, né, uma bandeira, então um triângulo assimétrico, uma bandeira, que seria uma bandeira de alta, né, que você poderia projetar esse movimento aqui que é aproximadamente o mesmo, né. Outro movimento que é uma cunha, ou também novamente uma bandeira de alta, né. Na minha opinião, os nomes das acumulações não importam muito, né, o que importa é você ter uma leitura, né, do que está acontecendo. Por exemplo, aqui a gente vinha de um movimento de alta, né? A gente percebe uma acumulação, né? Nesse movimento após, né, esse movimento de alta, a gente percebe essa acumulação. Então, independente do nome dessa acumulação, né, o rompimento para cima dessa acumulação nos indicaria a continuação desse movimento, né, que foi o que aconteceu aqui novamente, né. A gente tem uma acumulação de nome X, por exemplo. Então a gente vê essa acumulação de nome X romper para cima, romper aqui para cima, né, o que no que estaria nos dizendo é que ela deve continuar o seu movimento anterior, né? Novamente aqui a gente tem outra acumulação X, né? Que também, né, após o rompimento, ela estaria nos indicando, né, uma projeção desse movimento que a precedeu, né, o movimento anterior. A gente poderia estar projetando esse movimento para cima, né? Também vemos uma acumulação de continuação baixista, né? Aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar um triângulo assimétrico, ou como eu disse, uma acumulação X, né? Na minha opinião, não importa muito a acumulação, é que assim, né, algumas acumulações elas têm características tanto altistas quanto baixistas, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma acumulação, né, nesse nível, que ela está indicando para a gente, né, um movimento altista, né, que a gente está vendo fundos cada vez maiores, né, isso característica de alta, né, e aqui, né, por exemplo, a gente estaria presenciando, né, uma característica, poderia ser até aqui, ó, a gente poderia colocar o preço nesse patamar aqui, né, que daí a gente poderia estar projetando esse movimento
para cá, né, que seria até onde chegou o mercado. Muito interessante, eu acho isso muito interessante. E também aqui a gente tem características baixistas, né, nessa acumulação, né, o que nessa hora do mercado, o que a gente poderia estar em dúvida é o que, né, se essa acumulação é uma acumulação de reversão ou é uma acumulação de continuação, né. O que confirma ela ser uma movimentação, uma acumulação de continuação? O que confirmaria, né, ela tá rompendo para baixo, né, como que a tendência, o movimento anterior era de baixa, né, se ela rompendo para baixo, a gente teria um movimento de baixa, né, que foi o que aconteceu, né, aqui novamente, né, como que ela rompeu para cima, a gente teria um movimento para cima, né. Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários. Não esqueça o like. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.